Olá, pessoal. Na aula de hoje, nas aulas seguintes, a gente vai discutir alguns sistemas interessantes e a gente vai resolver a equação de Schrödinger para esses sistemas, para tentar obter algumas das propriedades quânticas desses sistemas. Então, nesse curso, o que a gente vai estudar como sistema vai ser sempre uma partícula sujeita a algum tipo de força, algum tipo de interação. Tá? Então, por exemplo, uma partícula sujeita a uma força elástica, ou uma partícula presa a um átomo, sujeita a uma força elétrica. Esses são os tipos de sistemas ou de casos que a gente vai estudar nas próximas aulas. No próximo curso, que vocês vão realizar, o curso de interações atômicas moleculares, esses sistemas começam a ficar mais complicados. Então, você começa a descrever esses sistemas com muitas partículas, com muitos elétrons, como átomos com muitos elétrons, ou moléculas, ou sólidos, ou líquidos. Tá? Mas para chegar nesses sistemas mais complexos, primeiro a gente precisa entender algumas propriedades básicas de sistemas simples, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um dos problemas mais simples que tem, mas a gente já vai ver que que esse sistema já tem algumas consequências importantes. Tá? Então, o sistema que a gente vai discutir é uma partícula presa em uma caixa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa partícula ela está basicamente limitada a se mover um intervalo, que aqui a gente vai definir como de 0 a L. Tá? E nas bordas desse intervalo tem alguma força repulsiva que não deixa a partícula sair dessa região do espaço. Tá? Como é que eu represento isso fisicamente ou matematicamente? Como a gente faz isso? A gente assume que eu tenho um potencial aqui, que ele é zero dentro dessa região, mas nesses valores de x ele vai a infinito. Certo? Então, um potencial que vai a infinito, que cresce muito rapidamente, significa que eu tenho uma força muito forte nessa região do espaço. Tá? Então, a ideia é que a partícula vai poder se movimentar aqui dentro, mas ao chegar nesses dois extremos, ela sente essa força repulsiva e ela tem que voltar. Tá? Então, ela não pode escapar dessa região do espaço. Obviamente, isso é uma aproximação, porque não existe um potencial infinito, certo? Porém, pode ser uma boa aproximação em alguns casos. Né? Se eu tenho um potencial que cresce muito rapidamente nessas bordas, eu posso simplificar ele e assumir que ele é simplesmente infinito. E aí ele vira esse coisa que a gente chama de um poço de potencial quadrado. Certo? A partícula está presa nesse poço. Certo? Então, isso é uma aproximação, mas em alguns casos é uma boa aproximação. Tá? A vantagem de fazer essa aproximação é que a gente vai ver, é bem simples resolver esse problema. Matematicamente, a gente consegue encontrar as soluções da equação de Schrödinger de uma forma bem simples. Tá? Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa estratégia? Não só nesse problema, mas em todos os sistemas que a gente for estudar daqui para frente. Nossa estratégia vai ser sempre buscar soluções da equação de Schrödinger que são autoestados de energia. Então, a gente vai buscar soluções que têm essa cara aqui, tem uma exponencial complexa que carrega a informação sobre a dependência temporal, e aí eu tenho aquela função que depende de x. E é essa que a gente vai querer encontrar. Certo? Uma vez que eu encontrei essa função, eu consigo facilmente construir a minha função de onda completa. Tá? E a gente viu que essa função aqui, φ de x, ela satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo, que é essa daqui. Tá? E essa constante que aparece aqui na frente é justamente a energia desse sistema, ou desse estado. Tá? Então, a gente está buscando aqui soluções que são autoestados de energia, mas a gente já discutiu também que uma vez que a gente encontre essas soluções, a gente pode construir soluções mais gerais, realizando combinações lineares desses autoestados de energia. Tá? Então, essas soluções são muito úteis porque elas simplificam a equação de Schrödinger e ainda assim nos permite construir qualquer tipo de solução mais geral. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Então, o que a gente vai querer fazer é resolver justamente essa equação aqui, certo? E aqui a gente vai assumir algumas coisas, na verdade a gente vai usar algumas propriedades desse potencial aqui, né? Então esse potencial ele vai ser nulo de 0 a L e nas bordas ele vai a infinito. E a gente viu que isso prende a partícula nesse intervalo de 0 a L. Certo? Então como a partícula está presa nesse intervalo,
Então, como ela está limitada a esse intervalo x que vai de 0 a L, eu sei que eu não posso encontrar a partícula fora desse intervalo. Ou seja, a função de onda, essa função de onda φ de x, eu vou tirar o subíndice E aqui, para não ter que ficar escrevendo isso, mas é uma função de onda que vai nos dar um alto estado de energia. Tá? Essa função de onda ela tem que ser zero se eu estiver fora desse intervalo. Então, para x menor que zero ou x maior que L. O que significa isso? Significa que eu tenho 0% de probabilidade de encontrar essa partícula fora desse intervalo de 0 a L. Tá bom? Então, o que a gente tem que... Então, tudo que a gente precisa fazer agora é encontrar essa função nesse intervalo. Né? Porque fora desse intervalo eu sei que ela vai ser nula. E aí, agora é relativamente simples, porque dentro desse intervalo de 0 a L, o meu potencial aqui é nulo. Até ele vale zero. Tá? Então vai ser fácil a gente resolver essa equação. Ela vai ser basicamente uma equação de partícula livre. Tá? Então, vai ser fácil resolver essa equação, vai ser basicamente uma equação de partícula livre, certo? Então, vamos lá, certo? Nesse intervalo, o que a gente tem, certo? Nesse intervalo aqui, a gente vai ter a nossa equação de Schrödinger independente do tempo, vai ser simplesmente menos h cortado ao quadrado sobre 2m, segundo a derivada de φ com relação a x, igual a E vezes φ. Tá? Porque o potencial é nulo. E esse E é a energia do meu sistema, que por enquanto pode ser qualquer número real. E aí as soluções desse problema a gente já viu, porque isso aqui é exatamente uma partícula livre. Certo? Então, as soluções possíveis, a gente pode escrever essas soluções de diferentes maneiras. Né? Antes de eu mostrar a solução, deixa eu só reescrever a minha equação diferencial de uma maneira mais explícita. Vezes φ. Tá? Então, eu ainda vou escrever isso aqui, esse termo como uma raiz elevada ao quadrado, só para a gente identificar direitinho o coeficiente que vem aqui na frente. Então, o que é essa equação diferencial? Essa equação diferencial é a segunda derivada da minha função é um número negativo vezes ela mesma. Certo? Então, que funções que satisfazem essa equação diferencial? Né? Bom, a gente tem algumas possibilidades. Uma delas é seno e cosseno. Né? São funções que, quando você tira a segunda derivada dessa função, me dá um número negativo vezes a própria função, né? A derivada do seno dá o cosseno, quando eu derivo de novo, dá menos o seno. Então, eu volto para a minha função original, mas com um sinal negativo na frente. Tá? Mas a gente viu que a gente tem outras opções também, que são exponenciais complexas. Tá? Então, só para a gente utilizar essas exponenciais complexas, né? As duas soluções são equivalentes, eu posso usar tanto senos e cossenos como exponenciais complexas. Eu vou usar exponenciais complexas aqui só para fazer uma conexão com o que a gente discutiu antes no caso da partícula livre. Tá? Então, as minhas soluções aqui, elas vão ter duas possibilidades, né? Eu tenho essas soluções que eu vou chamar de um φ de k, que vai ser do tipo mais ou menos EIKX, onde esse K é justamente o que está dentro do parênteses aqui, raiz de 2ME sobre H cortado ao quadrado. Como é que eu sei que esse é o valor do K? Bom, é só eu substituir essa função aqui na minha equação diferencial e eu vejo que o que vai aparecer aqui na frente é justamente K ao quadrado. Certo? Então, essa raiz tem que ser o meu coeficiente K. Tá? Então, o que seria uma solução geral dessa minha equação?
Eu tenho duas soluções independentes aqui, mais ikx e menos ikx. Então, a solução geral seria uma combinação linear dessas duas soluções. Certo? Então, essa seria a minha solução geral dessa equação de Schrödinger, né? Que é muito parecido com a solução de partícula livre que a gente encontrou antes. Só que aqui vai ter uma pequena diferença. Certo? Conforme a gente discutiu na aula passada, essa função vai ter que satisfazer algumas condições. Tá? Em particular, a gente viu que essa função que a gente encontrou tem que satisfazer a condição de normalização, ou seja, a integral dela, nesse caso, dentro da caixa, tem que ser igual a 1, né? Porque eu sei que tenho 100% de chance de encontrar a partícula dentro da caixa, então a integral do módulo ao quadrado de φ de 0 a L tem que ser 1. A função tem que assumir valores únicos, mas essa função já satisfaz automaticamente, né? Essas exponenciais para cada valor de x, né? Para um dado valor de x, elas têm um único valor, então isso é automaticamente satisfeito. A minha função tem que ser finita, essas exponenciais complexas são finitas dentro desse intervalo, então também não tem problema nenhum, e ela tem que ser contínua. Essa vai ser a condição, na verdade, mais importante para esse problema, essa continuidade da minha função, porque a gente vê que a função está definida em dois intervalos, né? Na verdade, em três intervalos, de menos infinito até zero, onde a função é zero, depois de 0 a L, ela assume essa forma aqui, e depois de L até infinito, ela é zero de novo. Então, para ela ser contínua para todos os valores de x, eu vou ter que colar essas soluções. Tá? Então, vamos lá. Essas soluções aqui, essas condições já são automaticamente satisfeitas, falta impor normalização e continuidade. Tá? Então, vamos começar pela condição de continuidade da minha função. Então, a continuidade da minha função ela implica o seguinte, certo? A minha função tem que ser contínua em x igual a L e em x igual a zero. Então, por exemplo, em x igual a zero, o que significa a minha função ser contínua? Bom, ela vem sendo zero, né, para o x negativo, chegou no L, ela está pulando para esse valor aqui. Oh, desculpa, chegou no zero, ela está pulando para esse valor aqui. Tá? Então, o que eu tenho que impor é que essa minha solução aqui que eu encontrei em x igual a zero seja zero, para as duas soluções colarem nesse ponto. Tá? Então, se eu calcular a solução dentro da caixa para x igual a zero, eu tenho que isso me dá a mais b, né, porque essas exponenciais vão ser 1, e isso tem que ser igual a zero para a minha função ser contínua. Tá? Então, eu encontro aqui que o b tem que ser igual a menos a. Então, eu vejo que eu encontro uma relação entre esses coeficientes para que a minha função seja contínua. Tá? Só que a gente quer também fazer isso em x igual a L. Certo? Então, em x igual a L, a minha função agora vai ser EIKL mais BE menos IKL, né? Substituir x por L. E para ela colar com a solução do lado direito da caixa, que é zero, ela tem que ser zero. Certo? Então, né, o que eu estou fazendo aqui? Talvez para ajudar um pouco a visualizar, né? Imagina que eu tenho o meu eixo x, eu estou aqui em 0 e eu estou aqui em L. Tá? Eu sei que para essa região do espaço, a minha função é 0 e para aqui ela é 0 também. E aqui no meio eu tenho alguma solução, que a gente vai ver que vai ter uma cara oscilatória, certo? Então imagina que eu tenho uma solução qualquer aqui. E aí o que eu estou fazendo? Né? Quando eu estou impondo essas condições, eu estou fazendo que essa solução aqui, que eu desenhei aqui no meio, certo? Ela, na verdade, cole com as outras soluções, né, em zero. Né? Então, essa minha solução em particular que eu desenhei, ela não é muito boa, porque ela não seria zero, ela teria que ir para zero nesses dois pontos aqui. Tá? Então, estaria colando a minha solução. É isso que a gente está fazendo matematicamente. Tá? Então, obviamente, isso não acontece para qualquer valor de A e B, vão ter valores específicos que me fazem com que essa solução cole com as outras duas fora da caixa. E aí eu tenho uma função contínua para todo o valor de x. Tá? Então,
a gente já impôs a condição em x igual a 0, e agora em x igual a L, o que a gente obtém é o seguinte. Bom, eu já vou usar o fato de que B tem que ser igual a menos A, certo? Então, eu posso colocar aqui esse A em evidência, isso aqui vai ficar EIKL menos E a menos IKL igual a 0. Né? Então, tudo que eu fiz aqui foi substituir B por menos A. E aí, o que está dentro do parênteses, a gente reconhece como 2i vezes seno do argumento da exponencial. Né? Então, essa é uma combinação que a gente consegue simplificar, então eu consigo escrever isso aqui como 2IA seno de KL. E tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades para resolver essa equação ou impor essa condição. Uma possibilidade é que o A é igual a 0. Essa é a solução mais simples. Tá? Só que o que acontece se o A for igual a 0? Se o A for 0, significa que o B também vai ser 0. E aí a minha função, né, que é A vezes uma exponencial mais B vezes o exponencial, vai ser 0 dentro da caixa, em todo lugar dentro da caixa. Tá? Então essa é uma solução onde a minha função, na verdade, ela é 0 em todo lugar do espaço. Seria essa solução trivial aqui. Mas a gente sabe, né, que eu tenho que ter uma partícula aqui dentro. Tá? Dentro da caixa. Se a minha função de onda é 0 em todo lugar do espaço, significa que eu não tenho partícula nenhuma. Então, ela não representa o sistema que a gente quer estudar. Tá? Então, o que sobra de alternativa é que, como A não pode ser 0, então essa solução não é uma boa solução, então o que sobra é que o seno de KL tem que ser 0. E aí, o que isso me diz? Bom, se o seno de KL tem que ser igual a 0, isso significa que o que está dentro aqui desse seno tem que ser um múltiplo de π. Tá? A gente lembra que o seno anula em 0, π, 2π, 3π. Certo? Então, a consequência de impor essa condição é que esse KL tem que ser um múltiplo de π. E, na verdade, tem que começar em n igual a 1, porque se eu escolher n igual a 0, eu vou ter, de novo, uma função que é 0 em todo lugar do espaço. Tá? Então, a gente chegou a uma condição muito importante aqui, em que esse k ele tem que ser igual a nπ sobre L. Essa foi a outra condição que a gente encontrou aqui. Tá? E o que é esse k? Né? De onde que veio essa constante k? A gente lembra que veio lá da equação de Schrödinger, né? Na verdade, esse k está relacionado com a energia da minha partícula. Ele era dado por essa expressão aqui. Então, o que a gente está encontrando aqui? A gente encontrou que esse k ele não pode assumir qualquer valor, ele tem que assumir certos valores discretos, né? Tem que ser um múltiplo de π sobre L, e, portanto, a minha energia também não vai poder assumir qualquer valor. Certo? Então, a minha energia também vai assumir valores discretos que vão ser dados por isso daqui. Ou seja, para que essas minhas soluções matemáticas tenham um sentido físico, ou seja, para que a minha densidade de probabilidade seja contínua, a minha energia, ou a energia dessa partícula, não pode ser qualquer uma. Ela vai ter que assumir certos valores discretos, que são esses daqui que a gente encontrou. Certo? Então, esse é um exemplo de como impor essas condições sobre a minha função de onda para que ela represente um sistema físico, na verdade, me leva a uma discretização da energia. Ou quantização da energia. Que foi, por exemplo, uma das hipóteses que Planck introduziu lá atrás para explicar o espectro de corpo negro. Tá? Então, aqui a gente vê que não é algo que a gente tem que colocar à mão, sai naturalmente das soluções da equação de Schrödinger, uma vez que a gente impõe aquelas condições. Tá? Então, o que isso me diz para a função de onda da partícula? Certo? Então, essas são as energias, certo? Mas eu quero também encontrar a função de onda. Então, a minha função de onda, a gente viu que ela era dada por isso daqui. Então, eu tinha, dentro da caixa, ela era
ela tinha essa expressão aqui. O B eu vi que é menos A. E esse K não pode assumir qualquer valor, né? Tem que assumir um múltiplo de π sobre L. Então, deixa eu escrever a minha função de onda agora sobre essas condições. Tá? Então, sobre essas condições, a minha função de onda ela vai ter essa cara aqui. Certo? Então, as minhas soluções elas vão ser, eu vou escrever elas dentro da caixa, né? Fora ela é nula. Então, para cada valor de K ou para cada valor de energia, eu vou ter uma solução diferente. E elas vão ter essa cara aqui, né? 2IA seno de KNX. De onde que veio esse 2IA seno? Veio justamente daquela condição do B ser menos A. Então, eu posso combinar as duas exponenciais como 2I seno de KNX. E aí, lembrando que o Kn é Nπ sobre L, isso aqui vai ser Nπ sobre Lx. Obviamente, dentro da caixa. Então, eu tenho essas soluções, só que ainda tem essa constante aqui que não foi determinada. E a gente vai conseguir determinar impondo a última condição que falta, que é a condição de normalização. Tá? Então, se a gente voltar aqui para cima, a gente lembra que tinha algumas condições que a gente queria impor. A de continuidade a gente acabou de impor, falta só a de normalização. Tá? Então, a condição de normalização vai me dizer que essa função de onda, integrada dentro da caixa, tá? Tem que ser zero. Tá? Então, desculpa, não tem que ser zero, tem que ser 1. Então, a minha condição de normalização é que a probabilidade de eu encontrar a partícula dentro dessa caixa tem que ser 1. Na verdade, a condição de normalização é encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço, mas eu sei que fora da caixa a minha função de onda é zero. Então, basta eu integrar dentro da caixa. Então, aqui eu vou chegar, né, se eu calcular o módulo ao quadrado dessa função, esse I, o módulo de I é 1, então isso aqui vai me dar 4 módulo de A ao quadrado, integral de 0 a L, seno ao quadrado de Nπ x sobre L dx. E isso aqui tem que ser igual a 1. E essa integral aqui, ela é relativamente fácil de ser feita, ela dá L sobre 2, tá? Para qualquer valor inteiro de N. E, portanto, eu chego na condição de que 2 módulo de A ao quadrado, de que, 2L módulo de A ao quadrado tem que ser igual a 1. Certo? Ou seja, o módulo de A tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2L. Tá? Então, se o módulo de A satisfizer essa condição, a minha função de onda vai estar automaticamente normalizada. Né? Só que esse A pode ser um número complexo. Né? A única restrição que eu tenho é que o módulo dele tem que ser 1 sobre raiz de 2L. E aí, por conveniência, a gente vai escolher o seguinte valor de A. Então, eu vou escolher o valor de A como menos I sobre raiz de 2L. Notem que o módulo de A satisfaz essa condição, tá? Porque o módulo de menos I é 1. Então, eu satisfaço a condição de normalização. Mas por que eu introduzi esse menos I aqui? Justamente para cancelar esse I na minha função de onda. Tá? Então, essa arbitrariedade na escolha de A é normal, porque quando eu calcular o módulo ao quadrado de φ, tanto faz se eu tenho esse menos I aqui ou não, mas ele me permite simplificar um pouquinho a expressão e eu sumo com esse I que está aqui na frente. Tá? Então, com essa escolha, a minha função de onda, portanto, vai ser raiz de 2 sobre L seno de Nπ sobre Lx. Tá? Então, essas são as minhas soluções, tá, da minha função de onda. Tá?
dentro da minha caixa. Então, para cada valor de n, eu vou ter uma solução diferente. Essas soluções são do tipo soluções oscilatórias. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir propriedades dessas soluções. Né? Na aula de hoje, a gente só desenvolveu a matemática, como encontrar soluções, como impor essas condições. Na próxima aula, a gente vai extrair a física dessas soluções. Né? O que elas representam, quais são as propriedades que elas me dão para a minha partícula dentro da caixa. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.